Jesus escreveu algumas cartas para algumas igrejas na Ásia Menor. Ele queria falar com essas igrejas, como elas deveriam ser, queria falar com cada membro daquelas igrejas, como eles deveriam se comportar, não apenas de fora para dentro, mas também de dentro para fora. Estamos conversando sobre isso nessa série, o desafio da espiritualidade nesses dias do novo normal. E é importante a gente pensar assim, o Evangelho ele é uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente enxergue os nossos próprios defeitos, antes de enxergar os defeitos dos outros. Eu lembro, 2 anos atrás, o porteiro da escola onde a minha filha estuda me convidou para pregar na igreja dele. Ele era de uma igreja pentecostal. Eu fiquei surpreso com o convite e aceitei. Eu levei 2 diáconos amigos aqui comigo e foi muito bacana. Eles são pessoas abençoadas. E eu lembro que eu estava pregando e aí tinha um grupo que ficava falando assim: fala, Jeová! Fala, Deus! É isso! E é empolgante você pregar e ouvir isso, e a igreja inflamada. Mas depois eu fiquei pensando, se às vezes nós, quando falamos isso, nós não estamos nos referindo a Deus falar com o outro. E quando a gente está tão preocupado em Deus falar com o outro, a gente se despreocupa em Deus falar com a gente. Por isso, quando a gente ouve uma pregação, a gente tem 2 ferramentas que a gente pode utilizar. 2 ferramentas que quem trabalha com construção usa sempre: uma pá e uma enxada. Quando você ouve uma pregação, você pode usar a pá, porque a pá a gente pega, carrega a areia, a pedra e a gente joga. Quando a gente ouve uma pregação com a pá, a gente está sempre preocupado com o outro. Nossa, o pastor deu uma indireta sensacional para a irmã Jeromilda. Aquela foi para o irmão Chatonildo. A gente vai sempre usando a pá. Mas há um outro instrumento que a gente precisa usar quando ouve uma pregação, e somente esse a gente deveria usar. É a enxada. Porque quando a gente usa a enxada, a gente pega e arrasta para nós. A gente ouve uma pregação e antes de pensar no que isso serve para o outro, a gente pergunta: caramba, o que isso serve para mim? Como é que eu estou diante dessa palavra que eu estou ouvindo? E por que eu digo isso, gente? Porque essa série é uma série dura. Jesus fala algumas coisas para as igrejas da Ásia e por tabela fala para a nossa igreja e para todas as igrejas, duras de ouvir. Semana passada ouvimos um recado duro. E aí a gente pode ouvir esse recado duro da semana passada, de hoje e das outras que virão. A gente pode ouvir capar e jogar sempre para o outro e pensar no outro, ou a gente pode fazer o que Jesus quer que a gente faça sempre, com toda a pregação: usar a enxada. Senhor, o que essa palavra tem a ver com a minha vida? O que essa palavra tem a ver com a minha igreja? O que essa palavra tem a ver comigo? Pessoa física, com um RG, com um CPF. É com essa expectativa que eu convido você a abrir a sua Bíblia para ler esse trecho de Apocalipse capítulo 2, verso de número 18, a carta que Jesus escreveu para a igreja de Tiatira. De todas as cartas que Jesus escreveu, esta é a que ele fala mais. E dá medo quando a gente pensa que para uma igreja ele falou mais do que para as outras. Porque ele pode ter elogiado muito mais, ou ele pode ter repreendido muito mais. Apocalipse 2, a partir do verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente.
Eu conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isto: você tolera a Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comerem ídolos, alimentos sacrificados aos ídolos. Eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso eu vou fazê-la adoecer, e eu trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Eu matarei os filhos desta mulher, se referindo aos discípulos dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como elas dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e as despedaçará como a um vaso de barro. E eu lhe darei a minha autoridade, que recebi do meu Pai. Eu também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, para entender o que Jesus quer dizer para essa igreja, sempre a gente precisa entender a cidade em que essa igreja está envolvida. Eu sei que às vezes a gente não gosta de ouvir sobre história, mas se a gente não entende a história da cidade, nunca a gente vai aplicar essa palavra com correção para as igrejas do presente. Como era essa cidade de Tiatira? Primeiro é bom a gente lembrar, aqui, Will vai colocar aqui, que essa era uma cidade que ficava lá na Ásia Menor, elas estão muito perto umas das outras. Tiatira estava muito pertinho de Pérgamo, que o pastor Anderson falou semana passada, e de Sardes, que veremos na semana que vem. Essa cidade hoje, ela existe ainda com outro nome, a região da Ásia Menor toda está na Turquia. A cidade de Tiatira, ela se chama Akhisar. Se um dia você for passear pela Turquia, você vai passar por muitas terras que o Novo Testamento cita, e esta Akhisar é esta Tiatira que nós estamos nos referindo. A cidade de Tiatira, ela não era uma cidade rica, ela não era uma potência como Éfeso, mas era um lugar estratégico. Primeiro porque lá em Tiatira passava o correio. Walter, existia o correio imperial naquele tempo. Walter, você e o Douglas que trabalham no correio sabem disso. Por quê? Porque os súditos do imperador precisavam receber o quê que não pode faltar? Boleto. Tinha que chegar boleto para eles pagar as contas. Na pandemia pode faltar tudo, menos o correio trazendo os boletos. E não é culpa do Walter, muito pelo contrário. Era uma cidade importante porque o correio imperial passava por lá. Era uma cidade importante porque em tempos de guerra as pessoas faziam de Tiatira um local, uma rota de fuga para fugir da guerra. Era um local que havia muito tráfico de pessoas. Tráfego, melhor dizendo, tráfego é complicado. Tráfego de pessoas, gente, parecia uma metrópole como São Paulo. Gregos, macedônios, muita gente de Roma. Era uma cidade que não tinha grandes empresas, como todas as cidades que nós vimos até agora, mas tinha um comércio muito forte. Era 25 de março da Ásia Menor, era a cidade de Tiatira. Lá em Tiatira tinha muitos sindicatos, muitas cooperativas, talvez seja o nome que mais se aproxime ao que havia ali. Eram chamadas de guildas. Cada guilda era um grêmio, um sindicato de um tipo de comércio. Havia uma guilda de couro, de lã, havia uma guilda dos alfaiates, havia uma guilda ali dos tintureiros, havia uma guilda, um sindicato, uma cooperativa dos vendedores de púrpura. Se você lembra de Lídia em Atos capítulo 16, que era vendedora de púrpura, a Lídia muito provavelmente era de Tiatira.
Cada um desses sindicatos, dessas agremiações, tinha um patrono e era uma divindade. Como bem colocou o pastor Anderson semana passada, comércio e religião, eles andam juntos ali. Andam juntos, comércio, religião e economia. Cada sindicato, cada cooperativa de lã tem um patrono, tem uma divindade. De couro tem uma outra divindade. E o que acontecia? Uma vez por mês, esses sindicatos todos se juntavam e organizavam uma festa. Nessas festas as pessoas faziam acordos comerciais. O pessoal de púrpura levava lá o seu material, as suas vestes, o pessoal do couro, e havia muitos acordos comerciais. Muita gente vinha de fora e fechava acordos, compras ali. Havia muita troca e havia muita venda. E nessa festa que era mensal, cada pessoa, cada sindicato, cada agremiação oferecia uma comida especial em favor à adoração do seu patrono, da sua divindade. Havia um banquete em que todos os sindicatos tinham lá, cada um a sua repartição e cada um com o seu alimento, pronto para ser servido para a adoração do seu Deus. E todo comerciante que não participasse desta festa, não vendia, não fazia acordos comerciais, não ganhava dinheiro. No fim da festa, está todo mundo bêbado. E havia ali prática de orgia sexual à luz do dia. Essa era a cidade de Tiatira. A igreja de Tiatira é uma igreja surpreendente. Uma igreja surpreendente. Porque ela está no meio de uma cidade que respira paganismo. Essa cidade, o pessoal ergueu um templo, não para adorar o imperador, como vimos na cidade de Pérgamo semana passada. Eles ergueram um templo para adorar um filho do imperador que havia morrido com 10, 12 anos de idade. E eles construíram um templo enorme, lindo, para adorar essa criança que eles consideravam, a partir da sua morte, um Deus. No meio dessa cidade que tem paganismo, há muitas mulheres que são profetisas. E diferente das nossas mulheres que começaram a falar nas devocionais do Outubro Rosa, na IBCS, as profetisas de Tiatira são, sem exceção, mulheres que ensinam coisas distorcidas à luz dos ensinamentos dos apóstolos. A profetisa mais famosa é uma mulher que se chama Sambate. Ela tem um templo onde ela esculpiu a imagem da deusa Artemis, aquela deusa lá da cidade de Éfeso. Era adorada aqui também, na cidade de Tiatira. No meio dessa cidade pagã, há uma igreja boa. Mas para falar da igreja, é melhor a gente deixar Jesus falar por nós. Porque Jesus escreve uma carta para essa igreja, que está lá nessa cidade que nós escrevemos agora. E o que Jesus fala dessa igreja? Olhe no versículo 19. O que Jesus, diz o verso 18, que tem olhos como chamas de fogo. O que Jesus enxerga nessa igreja de Tiatira? Em primeiro lugar, Jesus enxerga uma igreja boa, com bons crentes. Jesus enxerga uma igreja boa, porque o versículo 19 diz que essa igreja, ela é uma igreja que tem amor, que tem fé, que tem serviço, que é atuante, que é ativa e que tem perseverança. Era uma boa igreja. Ao contrário da igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor, a igreja de Tiatira tem amor sobrando, sobrando. É uma igreja que tem fé, ela confia em Deus. É uma igreja que tem serviço, eles estão trabalhando. Tem perseverança, porque eles estão no centro do paganismo, em Tiatira, mas estão firmes levando Deus a sério. E diz, olha o final do versículo 19 na sua Bíblia, olha o elogio que se faz para essa igreja, que não se faz para as outras igrejas. Final do verso 19 diz que essa igreja de Tiatira, ela progrediu muito mais do que os seus primórdios. É uma igreja que ela tem um progresso.
ela não vive das glórias que conquistou no passado. Ela não vive daquilo que os seus primeiros membros conseguiram construir. Eles são cheios do Espírito Santo e eles querem fazer mais. Porque uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela está sempre olhando para frente, ela está olhando para o futuro. Ela não olha só para o passado e ela não fica olhando só para o presente, ela tem uma visão lá na frente, o que a gente pode fazer daqui a 10 anos. É uma igreja que progrediu. E quem é que faz o elogio? Jesus. Jesus diz que essa igreja é boa. É uma igreja que ama. O Ministério de Ação Social da igreja de Tiatira é impressionante. Cuida das pessoas, porque quem ama a Deus, cuida das pessoas. E cuida das pessoas com amor. Ajuda as pessoas que estão com necessidade, entrega uma cesta básica. E o que motiva isso? O amor. Quando uma igreja que ama, cuida de pessoas e vai se reunir para definir, puxa, a gente tem que parar de ajudar essa pessoa para ajudar a outra, é uma igreja que ama. E porque o amor move as ações, aí a pessoa pergunta, pô, mas se eu deixar de dar para essa pessoa, se eu me colocar no lugar dela, como é que eu vou entender isso? Será que ela não está precisando? Será que a gente não pode fazer alguma coisa para continuar dando para essa pessoa e ajudar outra? A igreja de Tiatira tinha amor em ação, tinha fé em Deus, tinha serviço, tinha perseverança, era uma boa igreja. Ô, igreja boa, eu queria parar só aqui, porque o versículo 20, Jesus nota a segunda coisa importante sobre essa igreja. O que Jesus viu na igreja de Tiatira, em segundo lugar, verso 20, ele viu uma igreja tolerante ao pecado. A liderança da igreja de Tiatira, nós aprendemos isso lá na primeira mensagem da série. Jesus escreve para o anjo da igreja, para o pastor da igreja. E o que ele escreve para o pastor da igreja é duro. Vocês estão tolerando o pecado na igreja. Vocês estão tolerando falsos ensinos da igreja. Vocês estão sendo tolerantes com coisas que eu não tolero. E o que Jesus não tolera? Jesus vai falar de uma mulher, de uma profetisa, que se chama Jezabel, mas é um nome simbólico. Simbólico. Jezabel, a tradução, o significado de Jezabel é puro, pureza. Essa mulher não se chama Jezabel, é um símbolo que Jesus está usando, porque quem é a mulher, a pior mulher do Antigo Testamento que você conhece? Jezabel, primeiro livro de Reis, capítulo 16, vai até o capítulo mais ou menos 22, falando dessa mulher. Quando você conhece uma mulher ruim, má, eu lembro de um ditado, puxa vida, aquela mulher parece o cão chupando manga, minha avó dizia isso. Falando de alguém cruel, de alguém sem coração, era Jezabel, mulher, esposa do rei Acabe, rei de Israel. O que faz essa mulher? Ela instituiu o paganismo em Israel. Ela perseguiu os profetas de Deus, ela perseguiu Elias, profeta de Deus. Era uma mulher que mandava matar as pessoas, ela mandava muito mais do que o rei Acabe em Israel, era uma mulher má. Jesus está dizendo que na igreja de Tiatira tem uma profetisa que faz o mesmo que a rainha Jezabel fez lá nos dias do Antigo Testamento. Essa profetisa Jezabel em Tiatira, ela dirige a escola bíblica dominical. Ela dá aula na EBD. Ela é uma mulher que fala na reunião dos homens, fala na reunião das mulheres, e o que ela fala fere tudo aquilo que a igreja recebeu dos apóstolos como doutrina. Ela ensina valores distorcidos. Ela ensinava, por exemplo, que os crentes de Tiatira poderiam ir nas festas promovidas pelos sindicatos. E ela dizia mais ou menos assim, olha que discurso convincente, porque uma heresia, um falso ensino, ele não é de todo descarado que a gente identifica, nossa, isso daqui está errado, tem uma maquiagem gospel em cima. Ela dizia o seguinte, gente, se você é um comerciante e não for nessas festas,
Como é que você vai vender o seu produto? Como é que você vai ganhar dinheiro para sustentar sua família? Olha, não tem problema nenhum você ir, Deus vai entender. Pode ir lá, pode comer as comidas sacrificadas às divindades, aos patronos de cada guilda, não tem problema. Era um apelo assim, que essa mulher fazia, e ela ensinava. E diz o versículo de número 22, 23, que muitos ouviram os ensinamentos de Jezabel e faziam aquilo que ela lhe ensinava. Nós vimos na semana passada tantos grupos que se infiltraram nas igrejas da Ásia Menor, os nicolaítas, muitos falsos profetas. E a Jezabel ensinava na igreja, e Jesus está dizendo para essa igreja que é boa, está dizendo o seguinte: vocês estão tolerando que uma mulher, uma profetisa, esteja ensinando coisas que denigrem o evangelho de Jesus. Estava tão bom até o verso 19, porque quando Jesus começa a falar assim, eu tenho contra você isso, fica pesado, e ficou aqui nesse texto, sabe, gente, nós não podemos tolerar aquilo que Jesus não tolera. Jesus não tolera falsos ensinamentos. Jesus não tolera ensinos que distorcem a palavra de Deus. Essa mulher ensinava no versículo 24, pode olhar na sua Bíblia, ela ensinava que os crentes deveriam aprender os profundos segredos de Satanás. Porque como nos ensinou o pastor Anderson na semana passada, a ideia dela era o seguinte: para você vencer o pecado, você precisa experimentá-lo. Quanto mais você experimentar o pecado, mais forte você será. Porque o problema não é o que o corpo faz, o problema é o nosso espírito. Se o espírito está com Deus, a gente pode fazer qualquer coisa com o corpo. Era esse o ensinamento. Lá em Tiatira, quem gosta de teologia, sabe que existia uma heresia no início da história chamado montanismo, com um camarada chamado Montano. De onde era o Montano? De Tiatira. Essa cidade era uma cidade pagã, e essa mulher Jezabel está dentro da igreja de Tiatira, ensinando o que a gente precisa conhecer, os profundos segredos de Satanás, o que a gente acabou de cantar agora, que a gente precisa ser conduzido além pelo Espírito Santo de Deus para conhecê-lo na sua intimidade. Jezabel estava ensinando o oposto disso, e havia uma liderança que não confrontava esse falso ensino. Havia uma liderança que via essa igreja que aparentemente é bela por fora, mas apodrece por dentro, por um grupo que se deixa contaminar por um falso ensino. Terceiro lugar, o que é que Jesus vê nessa igreja? Versículo 22, Jesus viu crentes infiéis, vivendo no pecado. Há um grupo pequeno de bons crentes na igreja de Tiatira, mas há uma maioria que são discípulos da profetisa Jezabel, que vão nas festas e comem comidas oferecidas aos ídolos, aos patronos de cada guilda, de cada agremiação, de cada sindicato, que participam de orgias sexuais. E essa turma, eles estão aprendendo direitinho com a profetisa Jezabel, porque ela disse o seguinte: não tem problema nenhum, você pode participar lá e continuar vindo na igreja. Ela estava ensinando as pessoas a serem discípulos de São Raimundo. Pode ficar com um pé na igreja e pode ter o outro pé no mundo, não tem problema. Crentes infiéis. E crentes infiéis, gente, podem produzir o tema da nossa reflexão de hoje. Uma igreja que perdeu a santidade. A igreja de Tiatira perdeu a sua santidade, porque tolerou aquilo que não pode tolerar. Preste atenção e olhe para mim. A mensagem de Cristo para a igreja de Tiatira é dura.
está advertindo aqueles crentes, está advertindo a liderança, está advertindo o pastor da igreja, que permite que um ensino distorcido, falso, roube a fé do coração das pessoas e produza a ausência da santidade na igreja. E essa palavra, gente, tem a ver com todas as igrejas, em todas as épocas, em todos os lugares, por isso tem a ver com a IBCS hoje à noite. E à luz disso, 3 advertências para a gente usar a enxada e puxar para nós, serve para mim e para você. Será que nós estamos perdendo a nossa santidade? 3 advertências que esse texto nos ensina. A primeira está no verso 21. Olhe na sua Bíblia. Nunca perca a oportunidade de arrependimento. Nunca perca a oportunidade de arrependimento. Jesus não tolera pessoas que são tolerantes àquilo que é intolerável. O que é intolerável, à luz do contexto, é um ensino distorcido da palavra de Deus. A gente não pode tolerar. Mas o que não é tolerável, à luz desse texto e do contexto, é a gente não fazer aquilo que a gente sabe que precisa fazer. Os líderes da igreja de Tiatira sabiam que os ensinos de Jezabel não estavam de acordo com aquilo que eles haviam aprendido dos apóstolos. Mas eles eram tolerantes a isso. Eram tolerantes a um ensino que estava roubando a fé das pessoas. E a gente não pode tolerar aquilo que Jesus não tolera. Aquilo que Jesus se entristece. E nesse texto está muito claro que Jesus, mais do que ficar triste, Jesus ele fica furioso com isso. É bom a gente lembrar do versículo 18. Jesus tem olhos que são como chamas de fogo. Não começa o texto profético assim? Chamas de fogo. Chamas que se enfurecem quando ele detecta pecado. Mas o mesmo olhar de chama de fogo, que se enfurece quando detecta pecado, é o mesmo olhar. É o mesmo olhar que olha para o pecador e está sempre disposto a lhe dar a oportunidade de arrependimento. Como é que a gente chega a essa conclusão? Porque o verso 21, Jesus convida a Jezabel a se arrepender. Ele espera essa mulher, essa profetisa, que ela se arrependa. Ele não dá o juízo na vida dela de uma vez só. Ele a convida a se arrepender. Ele lhe manda sinais, ele manda avisos para ela. Ele lhe adverte. E quando nós somos advertidos, quando nós recebemos um aviso, quando nós recebemos uma repreensão, a gente precisa aproveitar essa oportunidade, essa repreensão, ouvir esse aviso para mudar. Deus é paciente, Deus é longânimo, Ele tem prazer em que a gente se arrependa, porque Ele tem prazer em nos restaurar. A gente precisa entender que esse Deus fala com a gente. E aí, pessoal, entendam muito bem, a gente vive uma linha muito tênue quando a gente fala sobre levar Deus a sério. A gente vive uma linha do legalismo, que tem como sentido a rigidez da lei, que faz com que você tenha que fazer, porque você é obrigado a fazer. E essa rigidez da lei, ela se preocupa muito mais com a letra da lei do que com o espírito da lei. E Jesus bate de frente com o legalismo. Qual é o grupo que Jesus mais bate no Novo Testamento? Os fariseus. Qual é a marca principal dos fariseus? Legalismo. Mas o pêndulo, ele gira para o outro lado. A gente tem um legalismo aqui, mas desse lado a gente tem um liberalismo. Qual é o foco do liberalismo? A ausência da lei. O legalismo diz o seguinte: você não pode fazer nada. O liberalismo diz o seguinte: você pode fazer tudo.
E a gente não pode ficar nem aqui no legalismo e nem aqui no liberalismo. A gente precisa ficar no centro. No centro. Se eu ficar só no legalismo, eu ensino pessoas a terem medo de Jesus e a servir Jesus por medo do inferno. Isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o seguinte: você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, você entende o que eu fiz por você? Me siga. Esse é o Evangelho de Jesus. Não é aqui, mas também não é aqui. Tudo pode. A gente viu aqui o que Jesus fala para a igreja de Tiatira. O que Jesus fala para os crentes que estão distorcendo a palavra dele. Que tudo pode, que não tem problema, pode fazer. Não é assim. Então, quando a gente fica no pêndulo do legalismo, nós estamos longe do Evangelho de Jesus. Quando a gente fica no pêndulo, no liberalismo, nós estamos longe do Evangelho de Jesus, a gente precisa ficar no centro. A gente tem que se perguntar, por que eu faço o que eu faço? Eu faço por amor a Jesus? Eu obedeço por amor ou obedeço por medo do inferno? Como é que está a minha relação com Ele? Como é que eu vou além na minha relação com Deus se o que me motiva a buscá-lo é o medo? Como é que eu vou além na minha relação com Deus se eu não estou nem aí para o que Deus quer que eu faça, porque eu posso fazer tudo o que eu quero? Eu preciso ficar no meio. Para isso eu tenho que entender o Evangelho de Jesus e tenho que aproveitar as oportunidades que Jesus me dá, com as portas da graça que estão abertas para que eu me aproxime do abraço de Jesus. Me arrependa, e eu preciso fazer esse exercício diariamente. Tim Keller, escrevendo sobre a parábola do filho pródigo, ele tem uma frase que encerra o seu livro dizendo o seguinte: sabe por que foi escrita a parábola do filho pródigo? Para te ensinar uma verdade. Não importa o que você fez, arrependa-se e volte. Não importa o que você fez, arrependa-se e volte. Não para fazer tudo que você já fez, mas para viver uma vida nova. A gente precisa parar de fazer o que está errado, começar a fazer o que é certo, pela motivação certa, por causa do nosso amor para Jesus. Se virar Jesus pelo medo, a gente vai sempre errar. Fazer tudo o que a gente quer fazer, vamos sempre errar. Aproveitar as oportunidades de arrependimento para acertar sempre, vivendo um dia de cada vez, todos os dias com Jesus, é o caminho da vitória. Segunda advertência que esse texto nos ensina, verso 22 e 23, olha aí na sua Bíblia. Se lembre que Deus disciplina e aplica juízo aos que não se arrependem. Segunda advertência, se lembre que Deus disciplina, que Deus aplica juízo aos que não se arrependem. Verso 22 e 23. Deus falou para Jezabel: olha, você precisa se arrepender. E ele escreve para a igreja de Tiatira: eu falei para ela se arrepender, eu esperei ela se arrepender, mas ela não se arrependeu. Eu vou aplicar juízo sobre a vida dela. Deus é paciente, gente, Ele é longânimo, Ele deseja que o pecador se arrependa, Ele deseja que a gente mude. Deus não tem prazer na morte das pessoas, Deus não tem prazer que alguém morra sem Jesus, Deus não tem prazer. Aliás, Deus não tem prazer na morte. Aquele Salmo 116, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus servos. Esse texto não ensina que Deus tem prazer na morte. Esse texto está ensinando a preciosidade da vida de um crente fiel para Ele. Por quê, gente? Porque Jesus chega 4 dias depois de Lázaro está morto, Jesus sabe que vai ressuscitá-lo, e Jesus chora no velório de Lázaro, sabendo que ele vai ressuscitá-lo. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus se sensibiliza com a dor, com a nossa incapacidade de lidar com a morte. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê um Deus
que é amoroso, que dá oportunidade de arrependimento. E esse Deus que é amoroso, a Bíblia fala que Ele é o nosso advogado, 1 João capítulo 2, verso 1. Mas no dia do juízo final, Jesus muda de patamar. De advogado, Ele passa a ser o nosso juiz. E Ele fará a justiça. Como Ele disse que vai fazer aqui com Jezabel, com os discípulos de Jezabel. Ele fará um dia com a gente. Por isso a gente não pode nos esquecer. Se a gente está vivendo só aqui no liberalismo, a gente pode fazer tudo. Vamos enfiar o pé na jaca, como diz a moçada, mas domingo a gente está na igreja. Vamos fazer tudo que a gente puder de fazer de errado, diz os adultos, mas domingo a gente está na IBD. E está tudo certo. Quando a gente vive aqui, a gente está desprezando a oportunidade de arrependimento. E se esquecendo que nós temos um Deus que aplica juízo. Jesus não tolera o pecado para sempre. Essa talvez seja uma grande lição que a igreja de Tiatira deveria ter aprendido e que a gente precisa aprender. Jesus não tolera o pecado para sempre. Ele não tolera aqueles que são tolerantes com aquilo que é intolerável. A gente precisa pensar nisso. Finalmente, terceira advertência, verso número 24. Jesus volta a falar agora para esse grupo de irmãos fiéis, para essa turma que não segue os conselhos lá, profetiza Jezabel na igreja de Tiatira. E o que ele fala para esses irmãos? Mantenha a sua vida em santidade, mesmo quando outros tropeçarem. Mantenha a sua vida em santidade, mesmo quando outros tropeçarem. Versículo de número 24. Ele está elogiando um grupo de irmãos que não ouviu o que a Jezabel estava ensinando na igreja de Tiatira. Está elogiando essas pessoas que não estavam fazendo coisas erradas. E a maioria estava. Isso tem a ver com a gente, pessoal. Eu e você precisamos buscar viver uma vida de santidade mesmo. Que os nossos exemplos sejam poucos. Mesmo que a gente tenha poucos exemplos na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade, a gente precisa fazer o que é certo. Mesmo que uma maioria esteja fazendo errado, a gente precisa manter o foco. Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a gente precisa manter o foco. Jesus está dizendo assim, continuem não querendo descobrir o segredo de Satanás, não. Fiquem firmes, fiquem firmes. Eu não tenho nenhum mandamento novo para dar para vocês. Permaneçam firmes. Mantenham a santidade. A ideia de santidade, nós estamos perdendo de vista. O que é ser santo? Do ponto de vista teológico, é ser separado. A gente não pode se contaminar com o pecado, com o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E essa é uma dinâmica extremamente difícil para nós. A igreja de Tiatira, boa parte dela, se contaminou por conta dos ensinos de Jezabel, por conta da prática do pecado. A gente precisa pensar nisso. A maior parte estava indo para as festas dos sindicatos, das cooperativas, comendo carne sacrificada aos ídolos, participando de orgias sexuais. Mas havia uma parte de gente que empobreceu, porque se recusou a participar dessas festas. Perderam chance de enriquecer. Se tornaram pobres, mas não seguiram os ensinamentos de Jezabel. Jesus, aquele que tem chamas de fogo nos olhos, ele enxergava esse grupo. E disse para esse grupo, permaneçam vivendo uma vida de santidade. A recompensa para os fiéis. A recompensa para quem guarda a santidade. Nós vamos ver a Deus. Versículo 28, a recompensa para quem guarda a santidade, nós vamos receber a estrela da manhã. Então, meus irmãos, meus amigos, essa palavra
ela se encerra no verso 29. Como todas as outras cartas, a carta à igreja de Tiatira termina assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não disse a igreja. Ele sempre vai dizer às igrejas. Porque Jesus escreveu para todas as igrejas, em todos os tempos, em todos os lugares. E por assim dizer, escreveu para a IBCS. A gente pode usar a pá, ou a gente pode usar a enxada. Mas eu quero encorajar você a fazer o que é certo. Use a pá. Pergunta difícil do verbo perguntar. Será que nós estamos perdendo a nossa santidade? Será que a nossa igreja receberia os elogios que a igreja de Tiatira recebeu? Uma igreja amorosa, cheia de fé, cheia de serviço, atuante, ativa, cheia de crentes que perseveram durante as provações. E a Lilian deu um testemunho que é geral. Na pandemia nós estamos sendo provados emocionalmente. A pressão da pandemia em si só já é uma provação. Mas há forças espirituais no meio desta provação da pandemia. Precisamos perseverar. E nós estamos progredindo. Estamos fazendo tanto quanto foi feito no nosso passado. Segundo, nós receberemos a repreensão da igreja de Tiatira. Tenho contra vocês, IBCS, que vocês estão tolerando o pecado. Estamos perdendo a nossa santidade? Vamos buscar a face de Deus em oração? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Deus querido, nós queremos pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito continue usando a Tua palavra, junto com todos os louvores ministrados até agora, para nos convencer, Pai, que o conhecimento que vale a pena a gente ter é o conhecimento mais profundo de Jesus. Que a gente precisa viver em santidade, Senhor. É um desafio viver em santidade. É um desafio. Todos nós lidamos com uma natureza pecaminosa que luta desesperadamente para não fazer a vontade de Deus, mas a nossa própria vontade. Deus, nós precisamos de Ti. Como bondosamente foi ministrado aqui no louvor, nós precisamos que o Senhor nos ajude a buscá-lo com mais profundidade, a levar uma vida com mais santidade. Pai querido, agora nós só queremos usar a enxada. Nós só queremos olhar para a nossa vida, Pai. Nos salve de viver uma vida sob o prisma do legalismo. Nos salve de viver uma vida sob o prisma do liberalismo. Nos dá, Senhor, a serenidade de manter o equilíbrio, vivendo em santidade. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Pai querido, que o Teu Espírito esteja falando com os irmãos que estão acompanhando essa transmissão ao vivo, com aqueles que vão acompanhar essa transmissão em algum momento dessa semana ou de outro dia da semana. Que o Senhor possa mostrar para nós que o Senhor deseja ser amado, o Senhor deseja ser obedecido por amor, o Senhor deseja ser compreendido à luz do nosso amor. Pai querido, que nós como IBCS continuemos com os ouvidos bem abertos, bem atentos, para o Senhor continuar falando com a gente, Pai. Que alegria nessa celebração, de ver pessoas que eu não via há um bom tempo, Pai. Louvado seja o Teu nome. E que alegria poder compartilhar
desse tempo de adoração com os irmãos que estão virtualmente com a gente. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Nós oramos assim. Amém, amém, amém.